Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de Jesus Cristo, sempre com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E para mim é um grande privilégio, sempre quando chega essa hora, para a nossa meditação, sempre ao redor da mensagem, conectando a palavra de Deus, a Bíblia, a mensagem e a Bíblia, porque como disse o profeta, são duas miras, né? Nós temos que alinhar as duas para compreender o grande plano de redenção, o grande plano de Deus, o grande propósito de Deus para este dia, para as nossas vidas. Paulo orou a fim de que os crentes do passado fossem cheios do conhecimento, da vontade de Deus, o conhecimento de Deus para esse dia, para a nossa vida, para cada passo que temos que dar. Eu quero meditar na mensagem, quem é esse Melquisedeque? Esse personagem que Paulo tratou de analisar em Hebreus 7 e apontá-lo como sendo a pré-figura de Jesus Cristo. Então, nós sabemos que aquilo foi Deus manifestado em um corpo, uma teofania que podia aparecer e desaparecer, e ali estava ele visitando a semente real de Abraão. E tudo que acontece com Abraão também acontece conosco, porquanto somos sementes reais de Abraão, porque o que é já foi, o que foi é o que há de ser. Então, a grande promessa para o tempo do fim é que Deus revelaria tudo que estava oculto, os mistérios escondidos, mistérios aos quais Deus quer que nós saibamos com o fim de, primeiro, transformar a nossa vida. Veja, o que ele fez com Abraão e Sara, ele também o fará com a semente real aqui no tempo do fim. Veja, assim como Sara e Abraão voltaram a ser jovens, nós também seremos transformados, voltando a ser jovens de 18 a 21, não em corpos mortais, mas em corpos glorificados. Então, o mesmo Deus apareceu para Abraão e pelo poder da palavra falada para cumprir a promessa que ele havia dado 25 anos atrás, Deus então transforma Sara em Abraão em ordem para que pudesse ter o filho da promessa. E Deus, ele toda vez que ele desce a sua condescendência, é que Deus tem mudado de forma. E o profeta então usou uma palavrinha enmorfe, ou seja, mudar de forma. Temos a palavra metamorfose, então é mudar de forma. Então Deus sempre mudou de forma, mas ele permaneceu sempre o mesmo, em caráter, a sua natureza, a sua soberania, o fato dele ser infinito. Deus não pode mudar, ele nunca muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele esteve mudando de forma o tempo todo, e a promessa é que aqui nesses últimos dias ele nos falaria através do Filho. E o Filho está manifestado na igreja na forma de Espírito Santo. Então, a profecia, de acordo com Apocalipse 10, verso 7, nos dias da voz do sétimo anjo, o segredo de Deus se daria a conhecer. Então, por isso que temos o livro de Apocalipse, quer dizer, tirando o véu. Ou seja, revelando a forma, revelando o mistério. Isso seria guardado para o tempo do fim, no final da era de Laodiceia. Então o profeta prega essa mensagem. Quem é esse Melquisedeque? Porque foi esse personagem que se apresentou para Abraão no final da jornada como rei, príncipe rei e sacerdote de Salém. Salém é um antigo nome de Jerusalém, logicamente que é Jerusalém celestial. E ele se apresenta para a semente real de Abraão para estabelecer o seu reino. E ele o fez também, posteriormente, através de Davi, subsequentemente através de Jesus Cristo e hoje aqui no tempo do fim, na manifestação do ministério do Filho do Homem. Por isso prega o profeta, Melquisedeque, o grande príncipe e rei. Então, citando Hebreus capítulo 1, verso 1 até o verso 2 e 3, veja, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente, manifestado através do vaso escolhido e agora através da igreja, com o fim de dar-se a conhecer. Veja, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A incrível verdade do poder da palavra falada. Veja, essa Bíblia é Deus em forma de letra e ela tem poder criativo dentro dela.
Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Veja, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, uma grande verdade a respeito das nossas vidas, porquanto temos uma parte em nós que também é eterna, e essa parte é a nossa alma. Veja, essa alma estava primeiramente em Deus, em forma de atributos. Deus habitava só com seus atributos, tudo aconteceu dentro dele, o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Nós somos aqueles filhos aos quais Deus se referiu a Jó, onde tu estavas quando eu fundava a terra, e os filhos de Deus se alegravam. Nós somos esses pequeninos que estavam dentro dele. Veja, seus atributos. Logo, esses atributos se tornam um pensamento, esses pensamentos são expressados, e ao serem expressados, tornam-se a palavra falada, e sendo a palavra falada, não tem como voltar atrás. Por isso Jesus disse, naquele dia, ou seja, nesse dia do fim, nesse tempo do fim, quando os mistérios seriam revelados, vocês vão saber que eu estou no Pai. Veja, vós está em mim e eu em vós. Não tem como ir contra essa grande verdade. Veja, porque a única redimível é a noiva de Jesus Cristo. É a única que pode ser contada na primeira ressurreição e é a única que irá no arrebatamento. Esse é uma grande verdade, é um dos grandes mistérios que seriam revelados no tempo do fim. Estavam por toda a Bíblia escondidos. Vemos isso na vida de José, especialmente em Davi e todos os demais personagens que eram atributos expressos do que havia em Deus. Cada um deles viveu um pedaço do mistério. Então, parágrafo 43. Que coisa mais gloriosa! Deus em morfe, mascarado numa coluna de fogo, aquele pilar que Moisés viu na sarça ardente, que guiou o povo pelo deserto, que apareceu a Saulo e que apareceu aqui no tempo do fim, no final da era de Laodiceia, sobre a cabeça do profeta e nas reuniões, manifestando o mesmo Jesus. Veja, Deus em morfe em um homem chamado Jesus, Deus em morfe em sua igreja. A igreja nada mais é do que o corpo de Jesus Cristo. Ela é carne da sua carne e osso dos seus ossos. Veja, Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. A condescendência de Deus. Toda vez que Deus desce, ou seja, ele mudou de forma. E ali em cima, santo, nada podia tocar-lhe. Ele se pôs sobre a montanha, e mesmo se um animal tocasse na montanha, tinha que morrer. E então Deus desceu e mudou sua tenda, e desceu e viveu conosco. Se fez um de nós, e tocamos nele. 1 Timóteo 3,16, abre aspas, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, pois Deus se manifestou em carne. Veja, tocado com as mãos, Deus comeu carne, Deus bebeu água, Deus dormiu, Deus chorou, ele foi um de nós. Maravilhoso, diz o profeta, tipificado na Bíblia. Aquele era Deus sobre nós, Deus conosco, e agora é Deus em nós. Veja, em Espírito Santo, o Espírito Santo, não a terceira pessoa, a mesma pessoa. Então Deus desceu e se fez carne e morreu a morte em Cristo, para que ele pudesse limpar a igreja, para entrar nela, para ter companheirismo. Deus ama o companheirismo e é para isso que ele fez o homem a primeira vez. Foi para ter companheirismo. Deus habita só com os querubins de Isaías 6, mas ele queria um corpo, ele queria uma família, ele queria uma igreja, ele queria uma esposa. Veja, e notem, ele fez ao homem e o homem caiu. Assim ele desceu e redimiu ao homem, porque Deus ama ser adorado. Se tem algo que agrada ao coração de Deus, que mexe com a teofania, com a alma de Deus, é quando ele é adorado. Veja, a própria palavra Deus quer dizer objeto de adoração. E isso que vem entre nós, como uma coluna de fogo, como algo que muda nossos corações, é o próprio Deus que disse, haja luz e houve luz. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, quando cada um de nós estávamos assentados na região e sombra da morte, veja, ele veio até nós, veja, e disse, haja luz. E quando ele disse isso,
Ele nos separou, veja, da potestade das trevas, da escuridão, da morte, do poder de Satanás e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque toda vez que ele vem sobre alguém é para afastá-lo de toda a incredulidade. Veja, agora, no princípio Deus habitou só com seus atributos. É uma coisa muito difícil para nossa mente entender, mas isso tudo estava nele. Como falei esta manhã, veja, esses são seus pensamentos. Ele habitava só com os seus pensamentos. Não havia nada, somente Deus, e ele abarcava céus e terra. Mas ele tinha pensamentos, exatamente como um grande arquiteto pode traçar em sua mente e desenhar o que ele pensa que ele vai construir, criar. Agora, ele não pode criar um homem, né? Ele pode tomar algo que tem sido criado e fazer aquilo numa forma diferente, porque Deus é a única, veja, o único que pode criar. Porém, ele tem em sua mente o que ele vai fazer. E esses são seus pensamentos, são seus desejos e o que a gente chama de seus atributos. Veja, agora, então não fala. E é uma palavra então. E uma palavra, um pensamento quando ele é expressado, é uma palavra. Um pensamento quando está expressado é uma palavra. Um pensamento expressado é uma palavra. Porém, tem que ser um pensamento primeiro. Assim são os atributos de Deus. Então se forma um pensamento e então em uma palavra. Veja, notem, os que têm vida eterna, ele diz aqui nesta noite, quando ele pregou a mensagem, eu vou dizer, nesta hora, estavam com ele e nele. Veja, em seus pensamentos, antes que alguma vez houvesse um anjo, estrela, querubim, ou outra coisa, esses são eternos. E se vocês têm vida eterna, vocês sempre foram. Veja, não seu ser aqui, mas a figura e a forma que o Deus infinito. E se ele não é infinito, ele não é Deus. Agora veja, preste bem atenção. 49. Deus tem que ser infinito. Nós somos finitos, ele é infinito. E ele era onipresente, onisciente e onipotente. Se ele não é, então não pode ser Deus. Conhecer todas as coisas, todos os lugares, devido à sua onipresença. A onisciência o faz onipresente. E ele é um ser. E ele não é como o vento, ele é um ser. E ele habita numa casa. Porém, sendo onisciente, sabendo todas as coisas, o faz onipresente. Porque ele sabe tudo o que vai acontecer. Não pode haver uma pulga que pestaneje sem que ele o saiba. E ele o sabia, antes que houvesse o mundo, quantas vezes pestanejaria seus olhos e quanto sebo tinha em si, antes que alguma vez houvesse um mundo. Isso é infinito. Não podemos compreender isso em nossas mentes, porém isso é Deus. Deus é infinito. E agora aqui, veja, e recordem vocês, seus olhos, sua estatura, qualquer coisa que fossem vocês, estava em seu pensamento no princípio. E a única coisa que vocês são é a expressão da palavra. Depois que ele pensou isso, ele a falou, e aqui vocês estão. Se não é assim, se vocês não estavam em seu pensamento, não há nenhuma maneira, de modo algum, para que vocês alguma vez estejam ali, porque ele é o único que dá a vida eterna. Veja, ele é o único que dá vida eterna. Isso fica estabelecido, por isso nós temos um personagem como Davi, como José, um personagem como Abraão, nós temos um personagem, veja, como William Branham, nós temos a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, e agora nós temos a igreja. Pensamentos eternos. Uma igreja que está manifestando a verdade da palavra. Uma igreja que está vivendo o verdadeiro evangelho. Veja, são poucos, os poucos escolhidos. Veja, o mundo não me verá mais. Não espere que o mundo veja alguma coisa em você. Veja, aquilo que nós cremos, para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Deus te abençoe, confie na sua eleição, confie no seu chamado, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, não se preocupe. Veja, o amanhã pertence a Deus e ele tem tudo em suas mãos. Deixe aí o seu comentário, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.